Dando andamento ao primeiro capítulo, eu gostaria primeiro de pedir para vocês procurar ler o capítulo que sobre o qual a gente está falando. Se não der para vocês lerem um livro, o ideal seria vocês lerem um livro todo para vocês terem uma noção geral já da coisa, porque muito que a gente está falando aqui, a gente não se prende, nós não estamos seguindo exatamente o texto do livro, nós estamos seguindo de uma maneira geral os capítulos do livro, mas nós estamos indo além do que está naquele capítulo e nós estamos também trazendo informações pessoais nossas, porque nós temos, eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu sou pleidiano. Eu vim para o planeta Terra há 3.483 anos. Então, eu já fui levado às Pleiades pelos pleidianos e eu sou um pleidiano que veio para cumprir essa missão aqui no planeta. Não sou só eu. Só na minha época, ou seja, há 3.483 anos atrás, que foi no período do faraó Akenaton, na verdade nós viemos para esse planeta no período do faraó Sesóteres III, faraó do Antigo Egito, que é pai de Akenaton. E naquela leva veio para esse planeta 3.600 pleidianos. Só naquele grupo que veio comigo, só os 3.600 pleidianos, que não sei quantos ficaram no Egito e quantos foram para outros pontos do planeta na época. Não sei se todos os 3.600 ficaram no Egito. Mas Akenaton, Nefertiti e o filho deles, que é Tutankhamon, são todos pleidianos. Os pleidianos têm o crânio um pouco alongado aqui para trás e para cima, tá? Então, se vocês fizeram uma pesquisa na internet sobre a múmia de Tutankhamon, aliás, de Akenaton e do filho dele, Tutankhamon, vocês vão ver que todas as duas múmias têm o crânio um pouco alongado para trás, assim para cima. Tá? Então a ciência acha que ele tinha uma deformidade, mas não é característica da cabeça dos cranianos. Como nós, na época, nós éramos seres, seres híbridos, ou seja, o espírito pleidiano que foi gerado um corpo através, provavelmente, de inseminação artificial, né? Foi gerado um corpo que continha DNA pleidiano e DNA humano. E esse espírito pleidiano, então, ele passou por um processo de formatação do seu corpo energético para que ele pudesse se adaptar ao corpo humano. Né? Então, para que o espírito pudesse moldar o corpo humano, para que possa ser moldado o corpo humano, o espírito tem que ter a forma humana. Porque o corpo ele é moldado de acordo com o corpo energético do espírito. Em cima do material genético do pai e da mãe, né? Em cima da linha genética, da linhagem genética, o espírito molda utilizando as características genéticas do pai e da mãe, mas é o espírito que molda o corpo físico. Então, os espíritos pleidianos, eles passaram por um processo de formatação energética, de preparação do molde do corpo físico humano, e então foi criado o perispírito, se fala perispírito, né? Que é o corpo astral, o corpo energético desse espírito que vai moldar o corpo físico. Esse corpo físico, por sua vez, que recebeu esse espírito pleidiano como forma humana, né? Esse corpo foi moldado através de material genético humano e pleidiano. Por isso o crânio é um pouco alongado, porque é uma característica genética dos pleidianos. E na época,
eu tinha o crânio assim. Então, nós passamos por regressões espontâneas, nós tivemos regressões espontâneas, uma das regressões, inclusive, foi feita dentro do Templo Rosa Cruz, que eu era Rosa Cruz na década de 70, e morava lá no Vale do Paraíba, e eu frequentava uma unidade da Rosa Cruz em Taubaté, e na Rosa Cruz se faz um experimento para comprovar a reencarnação. É um experimento em que a pessoa fica sentada no meio do templo, com uma luz azul em cima, e se coloca vários tipos de músicas de várias épocas diferentes, e todos os Rosa Cruz em volta, então ficam analisando, tudo apagado, só aquela luz azul sobre a pessoa, fica se analisando as mudanças que ela tem em sua aparência. Tá? Então, as pessoas conseguem visualizar as mudanças de aparência conforme as músicas vão sendo colocadas. Então, nesse experimento, as pessoas me viram com uma deformidade no crânio. Até então, eu não sabia nada sobre pleidiano, sobre que eles tinham cabeças diferentes, não sabia nada. E aí, então, eles me viram com a cabeça diferente, e aí eles falaram assim, depois que terminou o experimento, as pessoas comentaram, e várias pessoas me viram dessa forma. Aí falaram, você, na sua vida anterior, você tinha uma deformidade no crânio, você tinha um crânio assim e tal. Eu fiquei grilado, será, né? Aí depois fazendo os experimentos da Rosa Cruz, diante do espelho, eu cheguei a me ver várias vezes eu me vi com esse crânio assim, para cima, aqui, assim, para trás. Né? E aí eu fiquei tentando entender o que seria isso, né? Bom, aí depois de algum tempo eu fiquei sabendo, eu era muito interessado no Egito, né? E aí eu fiz pesquisas e descobri que havia essa deformidade nas múmias, né? De Tutankhamon, de Akhenaton, e a múmia de Nefertiti ainda não foi descoberta, mas nas figurações que ela tem, os desenhos que tem em Nefertiti, ela usa uma coroa justamente nessa posição que demonstra que o crânio dela era alongado. Né? Então, quando se descobrir a múmia, com certeza vai se ver que o crânio dela tinha se formado. Bom, então, a partir daí, essa foi a primeira experiência que me despertou atenção para isso. Enquanto o pessoal me viu lá com o crânio alongado, eu tive a experiência, a visão, a vivência ali no centro do templo, e me ver sendo eu me vi como um sacerdote menor que estava passando por uma iniciação, um grupo de 40 sacerdotes menores que estavam passando por uma iniciação com um sacerdote maior num templo subterrâneo embaixo das areias do deserto do Antigo Egito. E o lugar era uma cerimônia secreta dos sacerdotes do culto ao sol, que foi um culto que foi criado por Akhenaton, né? O culto ao sol, porque antes no Antigo Egito havia o politeísmo, o culto a vários deuses. E Akhenaton chegou no Antigo Egito e criou, quando ele se tornou faraó, ele criou o culto a um único Deus que era representado pelo Sol. Não era o culto ao Sol, mas era o culto a um único Deus que tinha o Sol como representação. Né? Assim como hoje usa-se a cruz para simbolizar o cristianismo, naquela época criou-se um culto, precisava de uma imagem, então colocou-se o Sol, porque o Sol representava os poderes do Criador. E então eu era nessa primeira vida minha no planeta, eu vim com Akhenaton e eu me tornei um sacerdote menor desse culto, estava passando por iniciação, quando o local foi invadido pelos antigos sacerdotes do Egito, que eram eles cultuavam vários deuses e eles estavam contrários àquela nova religião que estava sendo imposta por Akhenaton, e eles descobriram que havia essa cerimônia secreta, invadiram o local e mataram lá todos que estavam passando por aquela iniciação. Então, essa foi a minha primeira morte. Eu fui morto por uma adaga, né? Juntamente com os 40, os outros 39 que estavam passando por essa iniciação, e mais o
sacerdote maior que estava coordenando essa iniciação. Então, os pleidianos, assim como outras famílias estelares, vieram para o nosso planeta ao longo da história mais recente, com o objetivo de aqui serem treinados em várias vidas, para que neste momento esses seres estivessem prontos para ancorar as energias e o conhecimento necessário para que a humanidade tome consciência de quem ela é, de onde ela vem, o que está fazendo aqui, para então promover a ascensão do planeta e da humanidade. Então, os agentes de transmutação, os agentes de transformação da consciência do planeta e da humanidade são, em sua maioria, sementes estelares. O que são as sementes estelares? São seres de outras dimensões, são seres multidimensionais, são seres em outras dimensões, que vieram aqui para a terceira dimensão, são seres estelares de diversas raças diferentes, né? De diversos sistemas estelares diferentes, né? De Andrômeda, de Alfa Centauro, de Órion, de Sirius, enfim, de vários sistemas diferentes. Para cá vieram, eles foram convidados pelas forças da luz, pela hierarquia da luz. Então a hierarquia da luz convidou esses seres para que eles aqui viessem e para que viessem para cá para receber o treinamento ao longo de várias encarnações e para poder se adaptar à terceira dimensão, se adaptar através desses treinamentos à matéria e se adaptar à vida da humanidade, à forma de ser da humanidade, para que esses seres pudessem, então, nessa ocasião agora, nessa vida que nós estamos vivendo, poder ancorar essa energia da transmutação que está chegando ao planeta. Então, à medida que nós ancoramos essa energia, nós funcionamos como antena. Tá? Por que nós e não o restante da humanidade? Porque essas energias vêm numa determinada frequência que os seres humanos normais, os filhos da Terra, não estão prontos para captar essa. Então, essa energia vem e passa através desses seres, passa através da Terra e ninguém consegue captá-la, consegue ancorar essa energia e ancorá-la no planeta, né? Então, nós, como somos seres multidimensionais, nós temos essa capacidade de frequência, embora nós estejamos aqui esquecidos de quem nós somos, né? Nós temos no nosso subconsciente toda essa informação, todo esse conhecimento, e nós temos capacidade de aumentar a nossa frequência e captar todas as energias. E à medida que a gente capta essa energia, nós ancoramos essa energia no planeta Terra e ao mesmo tempo nós irradiamos essa energia para as pessoas que estão à nossa volta. Então, nós conseguimos contagiar as pessoas que estão à nossa volta e envolvê-las com essa frequência vibratória, de maneira que as pessoas começam a se interessar pelas coisas e começam a despertar também. Então, a nossa função aqui não é converter ninguém, não é evangelizar ninguém, nem converter ninguém. Simplesmente é nós sermos. A partir do momento que nós somos aquilo que nós somos autênticos, somos exatamente aquilo que nós somos, com isso nós estamos já ajudando a humanidade a despertar, de forma que as pessoas que estão à nossa volta são contagiadas por essa frequência vibratória que nós estamos recepcionando, e essas pessoas começam aos pouquinhos a se interessar pelos assuntos, começam a se contagiar pela nossa integridade como pessoas, pela nossa forma de ser, pelas nossas ideias,
pela nossa maneira de agir, pela nossa postura, pela nossa conduta, pelas coisas que nós falamos, né? E as pessoas vão, dentro do seu livre-arbítrio, sendo contagiadas por essa energia e elas vão entrando na frequência. Tá? Então, a simples presença nossa já é suficiente para que nós possamos atingir os nossos objetivos como instrumentos da luz que nós somos. Então, vocês que aqui estão, não se iludam achando que vocês estão aqui aprendendo. Vocês não estão aprendendo nada. Eu não estou ensinando nada. Vocês estão apenas relembrando aquilo que já está dentro de vocês. Então, eu como pleidiano estou aqui para ajudá-los a lembrar de toda essa verdade que já está contida dentro de vocês. E não se iludam achando que vocês são simples seres humanos. Vocês não são. O fato de vocês terem tido interesse nesse assunto e estarem aqui é uma demonstração de que vocês não são seres humanos, vocês são sementes estelares. Ou seja, os vossos espíritos não são humanos, vocês são espíritos de outros sistemas estelares que aqui estão em corpos humanos. E essa história que eu contei para vocês, minha, pode ser a história de vocês, de cada um de vocês. Tá? Pode ser que vocês aqui sejam todos companheiros de jornada e pertençam a este grupo de 3.600 pleidianos que vieram na ocasião e do qual eu faço parte. De repente nós somos companheiros do mesmo grupo. Ou de repente um é pleidiano, o outro é andromediano, o outro é de Orion, entendeu? Mas possivelmente vieram na mesma época ou no outro grupo, tá? Para realizar esse trabalho. Exato. Tá? Porque a família, nós todos, independente de um ser de Orion, outro ser de Andrômeda, outro ser de Alfa Centauro, nós somos todos irmãos na luz. Nós somos todos membros da família da luz. E quando a hierarquia da luz convidou esses espíritos mais elevados, de vários sistemas solares diferentes, para vir para cá e trabalhar nesse projeto de ascensão do planeta Terra, as pessoas, os espíritos que foram convidados eram espíritos que pertenciam à família da luz, ou seja, são espíritos que estão e sempre estiveram a serviço da luz. Tá? Embora sejam de famílias estelares diferentes, todos fazem parte do que se chama a família da luz. Por quê? Porque existem os que não são da família da luz, os que são da família das trevas. Né? Então, nós fomos convidados para vir aqui cumprir com essa missão. Nós aceitamos porque nós achamos que nós tínhamos condição de executar cumprir essa missão. E essa não é a primeira missão que nós estamos cumprindo. Tá? Nós já cumprimos outras missões semelhantes a essa em outras galáxias e outros sistemas. Tá? Então, nós já temos alguma experiência nesse sentido. E quando o planeta ascender aqui, muitos de nós estarão partindo porque terão terminado a sua missão aqui e vão voltar aos seus sistemas solares, às suas casas, tá? Às suas famílias estelares, tá? Ou vão partir para outro sistema, para outra galáxia, para realizar uma outra missão semelhante a essa. Então, nós somos assim, agentes secretos a serviço da luz. Tá? Nós somos aqui infiltrados, agentes secretos infiltrados aqui num sistema que é manipulado e controlado por seres das trevas, né? E nós viemos aqui
para sorrateiramente ancorar a luz. Ancorar a luz, difundir a luz, promover a quebra dos paradigmas, quebrar o sistema vigente, fazer a transmutação, né? E para que a humanidade e a Terra possam subir. Então, a ascensão do planeta depende desse projeto, depende da nossa missão. E cada um de nós tem que se conscientizar disso, tem que se conscientizar desse trabalho, dessa responsabilidade que nós temos. E os pleidianos, eles estão aqui nos dando assistência para que nós possamos despertar, para que nós possamos descobrir essa verdade que está dentro de nós. Os pleidianos não são os únicos. Cada família estelar está com sua grande nave-mãe aí em volta da Terra. Essas naves-mães não são vistas porque elas estão numa outra dimensão, elas não estão na terceira dimensão. Por isso, a nossa ciência não consegue captá-las. Então, elas estão numa outra dimensão. Cada família estelar tem a sua nave, aí tem uma ou mais naves em torno da Terra. Essas naves compõem a confederação dos planetas, que é a mesma coisa que família da luz. Nesse caso, essa frota que está em torno da Terra aqui trabalhando, composta por várias naves, uma ou mais naves de cada família da luz, ela compõe a confederação dos planetas, que é comandada por Astar Sheran. Astar Sheran é o comandante geral de toda. Aí, cada família estelar tem uma ou mais naves, e cada nave tem um comandante. Então, os pleidianos têm mais de uma nave, e as naves dos pleidianos, uma das naves, por exemplo, é comandada por eu poderia citar esse comandante. Bom, um dos comandantes dos pleidianos é Tal, o outro é Josuá, não sei como pronuncia, Josuá. Hã? Josuá. Tá, então, resumindo, temos aqui no nosso sistema a presença dentro da frota da Confederação, a presença de cada uma das famílias estelares com seus comandantes, monitorando o trabalho das sementes estelares que estão encarnadas como seres humanos aqui. Então, aquilo que nós chamamos de nossos mentores espirituais são, na maioria das vezes, os nossos irmãos que estão, os irmãos nossos, da nossa família estelar, que estão lá na nave, nos monitorando e nos dando assistência. Então, quando nós vamos lá para um centro de Umbanda e lá, vamos lá consultar o pai Manuel lá, o pai Joaquim, né? Vamos lá consultar o pai Joaquim da Angola, aí você chega lá, um pretinho velho, né? Aí você acha que ele foi um escravo lá, né? Na maioria das vezes, não. Olha, até que algum deles tenha sido, mas na maioria das vezes, eles nunca foram escravos do Brasil. Aquilo ali é um extraterrestre que está ali, cumprindo uma missão humildemente, se passando por um pretinho velho. Você fala assim, então ele é um enganador? Não. Ele está dando ali uma lição de humildade. Ele é um ser de muita luz, mas ele está ali como preto velho, assumindo uma postura bem humilde para que ele possa ter a facilidade de comunicação com as pessoas simples que estão ali diante dele. Então ele assume uma forma muito humilde, como um pretinho velho, como um índio, né, um caboclo lá, caboclo Tupinambá, caboclo
Na verdade, muitos deles são comandantes estelares. Né? São seres de uma alta evolução que vem de dimensões muito mais elevadas e que estão ali assumindo aquela forma para, num ato de humildade, para que eles possam se colocar ao nível da população simples da Terra e ajudar essa população, dando orientação, ajudando energeticamente, curando, equilibrando o organismo físico desses seres, dando a eles uma luz, uma consciência. Tá? Aí você vai lá no kardecismo, e chega lá no kardecismo, quer dizer, na Umbanda, muitos dos orixás, por exemplo, Xangô, Ogum, Iemanjá, são os orixás, são os chefes de falange. Dentro dessas falanges, então, vem lá o caboclo não sei das quantas, o pretinho velho não sei das quantas. Então, vem dentro da vibração do orixá. Então, quem são os orixás? Que são seres que não se manifestam na Terra, os orixás. Só se manifestam as entidades que vêm naquela vibração do orixá. Quem são os orixás? São os chefes, os comandantes de nave, os chefes de famílias estelares. Né? O chefe da frota da família estelar pleidiana, de repente está lá como um caboclo lá, de Xangô. Né? O chefe da frota, quer dizer, o chefe, ele não se manifesta, ele é o orixá que está lá em cima. Então, de repente, o orixá Xangô, né? O orixá Xangô é o chefe da falange, ele não se manifesta mais, ele fica lá em cima, ele só emite a vibração e dentro daquela vibração vem os caboclos de Xangô que incorporam lá no médium para dar orientação e trabalhar. Tá? Aquele caboclo de Xangô, ele está sob o comando, ele nunca foi um índio na Terra. Ele vem na forma de um índio, mas ele nunca foi um índio. Ele está ali, dentro de uma vibração enviada pela nave pleidiana, cujo comandante é o orixá Xangô. Entendeu? Que foi um arquétipo que foi estabelecido pelos africanos para representar aquela vibração, né? E, na verdade, ele é um comandante de nave. Né? Então, ele não se manifesta como orixá, ele apenas emite uma vibração através do qual vem os seus comandados. Aí, você vai num centro kardecista, chega lá no centro kardecista e você vai fazer um trabalho de cura e recebe lá uma entidade do Oriente, né? Uma entidade que vem na vibração do Pai Jacó, né? Então, uma entidade do Oriente que vem lá para fazer um trabalho de cura, tal, um indiano lá, tal. Aí você acha, pô, é um espírito que viveu na antiga Índia. Então, entendeu? Pode até ser que sim, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é um extraterreno que veio ali que está dentro daquela frequência vibratória ali para realizar aquele trabalho de cura. Né? E aí pode ser um arturiano. Que muitas vezes os médicos que vêm lá, você vai lá no kardecismo, você vai no centro de kardecismo lá que trabalha com cura, vai lá fazer uma cirurgia espiritual. Vamos lá, que lá tem o Dr. Fritz lá que está recebendo, está fazendo cura espiritual lá, né? Então você vai lá para o Dr. Fritz te curar. Chega lá, o Dr. Fritz se apresenta lá como um alemão que trabalhou na Segunda Guerra, que não sei o que e tal. E aí há um perfil lá, né? Aí você fala assim, poxa, né? Um espírito e tal, da Segunda Guerra, aquilo não tem nada. Na maioria das vezes, aquilo ali é uma forma de criar empatia com o ser humano. Ele não pode se apresentar como um extraterrestre, que aí ninguém chegaria perto dele. Entendeu? Então é uma forma de eliminar preconceitos, de eliminar barreiras, de criar uma certa empatia. Então, aí de repente, o Dr. Fritz é um arturiano, que a maioria dos médicos espirituais que se apresentam fazendo cirurgia no kardecismo são espíritos de Arturos. Tá? Porque os arturianos são
na verdade, os médicos do sistema entre os seres estelares, os seres que têm a função de médicos são os arturianos. Então, dessas famílias estelares que estão aqui participando desse processo, que estão aqui participando desse processo de despertar da humanidade, cada família estelar tem uma missão diferente, tem uma especialidade. Assim como nós temos aqui na Terra, né? Cada um de nós estudou, se formou e pertence a uma determinada classe de atividade profissional, as famílias estelares, cada uma delas tem uma especialização. Então nós temos os pleidianos, eles são mestres, eles são professores. A função deles é ensinar, eles são mestres em ensinar. Mas eles também trabalham na área de cura. E na área de cura, eles se apresentam como xamãs, tá? Como o curandeiro. Então, eles são professores e curandeiros, né? Já muitos dos médicos espirituais que se apresentam no kardecismo, as correntes médicas, né? Vamos pedir a presença da corrente médica aqui para dar assistência ao irmão, tal, que está doente e tal, né? Então, aí quando você faz isso, de repente tem lá espíritos de várias famílias estelares, todos extraterrestres lá, a maior parte extraterrestre de várias famílias estelares. Mas se você for ver, o que mais predomina ali são os arturianos. Eles são os médicos espirituais. Eles trabalham com a medicina espiritual. E você vai ver que eles estão no comando do trabalho espiritual que está sendo feito ali de cura. E os pleidianos estão lá ajudando, porque eles são os curandeiros, os xamãs, né? Mas normalmente quem comanda o trabalho de cura são os arturianos, eles são os médicos. E assim cada família estelar tem uma especialidade. Então, nós que fazemos parte desse projeto, nós que estamos aqui despertando, buscando informações para despertar, nós na verdade não estamos buscando informação, nós estamos aqui para, através desse estímulo, né, através dessas informações que estão sendo transmitidas, essas informações, elas têm senhas e acesso a arquivos que estão armazenados dentro de nós. Toda a verdade dessas informações, nós fomos recebendo ela através de treinamento lá nas naves mães durante o nosso sono. Quando nós saímos do nosso corpo durante a noite, durante o nosso sono, nós vamos nas naves mães participar de treinamentos, participar de reuniões, receber informações, realizar trabalhos junto com nossos irmãos estelares de resgate de espíritos desencarnados e trabalhos de cura junto a outros irmãos que estão doentes, etc. Então nós temos intensa atividade durante a noite, todas em comum com os nossos irmãos estelares. E normalmente dentro daquela especialidade que a nossa família estelar tem. Então, se de repente nós somos pleidianos, durante o nosso sono nós vamos ou trabalhar com cura como xamãs, junto com nossos irmãos pleidianos, junto a outros, a população terrena, ou nós vamos estar ensinando alguma coisa, tá? Enquanto o nosso corpo está aqui repousando, o nosso espírito sai, e nós vamos usar junto com o grupo de pleidianos, tá? Servir como instrutores, como orientadores espirituais numa determinada comunidade lá do outro lado do planeta. Então, cada uma das famílias estelares tem uma especialização, tem um porquê de estar aqui. Então, nós todos fazemos parte de um grande projeto da espiritualidade para com o planeta Terra. Tá? As hierarquias da luz, compostas por toda essa grande quantidade de famílias estelares, ela está aqui coordenando um projeto de ascensão do planeta, de um despertar da humanidade, e os seus agentes estão infiltrados aqui, que somos nós, as sementes estelares, instrumentos da luz,
estamos aqui, fomos treinados em várias vidas, tá? Estamos aqui agora, nós não estamos aqui para aprender. Essa vida nossa aqui não é para aprender nada. Tudo que nós tínhamos para aprender, nós já aprendemos. Essa vida não é para novos ensinamentos. Essa vida é para despertar. Não é para aprender. Tá? Despertar. Despertar é algo que já é algo que já existe. Entendeu? Não é algo novo. Então, o que nós estamos dizendo aqui para vocês não é novo. Está dentro de vocês. À medida que nós vamos dizendo, dessas palavras que nós estamos passando, de repente tem uma palavra-chave que vai ativar o arquivo de memória com todas as informações que está dentro de vocês. E aí vocês vão ter aqueles insights assim, né? Fala assim, de repente uma palavra abre um monte de informação. De repente uma palavra que a gente diz, ou que vocês leem aí no livro, vocês vão ver que ela era a peça do quebra-cabeça que estava faltando. Quando ela cai ali, forma o quebra-cabeça e vocês têm uma visão do todo. Aí vocês vão ver que tudo está interrelacionado. Então, porque nós estamos aqui nessa missão e nós estamos inconscientes, mas os nossos irmãos estão aqui junto de nós, os nossos irmãos pleiadianos, assim como estão os andromedianos e as outras famílias estelares, cada família estelar dando assistência como mentores espirituais dos seres que são daquela família estelar, que estão aqui encarnados como humanos. Então eles são os nossos mentores, nossos guardiões, que a gente vai lá de repente no centro cabecista e recebe lá o professor fulano de tal, que é o nosso mentor, o doutor não sei o que, das quantas, que é o nosso mentor, ou vamos lá na Umbanda, tem lá o caboclo de Ogum, o caboclo de Oxóssi, tal. Tudo isso daí são manifestações dos nossos irmãos estelares, da nossa família estelar, que está nos monitorando, nos auxiliando, nos dando suporte. Então, eles são os nossos anjos guardiões. Então, quando nós aceitamos vir para a Terra, houve um contrato de alma, houve um acordo, onde já se estabelecia que nós seríamos instrumentos da luz dentro desse grande projeto da hierarquia da luz para com o planeta. Nós estamos a serviço das hierarquias da luz, da família da luz, dentro desse grande projeto de ascensão do planeta Terra. E dentro desse projeto, nós temos uma função específica, cada um de nós. Nós temos uma nossa missão espiritual, a nossa missão individual. Nós estamos fazendo parte de um grande projeto, de uma missão coletiva. E dentro dessa missão coletiva, cada um de nós tem uma função. Cada um de nós tem uma especialidade, uma especialização que está relacionado com essa missão que nós vamos desenvolver. Agora, o que é o despertar? O despertar é descobrir quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, da onde que nós viemos, qual é a nossa família estelar, tá? E qual é a nossa missão aqui para este momento. E isso daí é o processo de despertar que acontece naturalmente a partir do momento que nós criamos algumas condições. E o processo de despertar, ele está apoiado em duas colunas, em duas bases, tá? Duas colunas. Uma coluna é a coluna da luz. E a outra é a coluna do amor. Tá? Então, aqui está a nossa verdade. A nossa verdade está apoiada em duas colunas, a coluna da luz e a coluna do amor. O que é luz? A
Alguém sabe o que é luz? Informação. Muito bem. Luz é informação. E o que é amor? Eu sei. O que é o amor? Eu sei. O amor é a criatividade. Então, a nossa verdade está apoiada em cima de duas bases, em cima de duas colunas, em cima de duas estruturas, né? Em cima da luz, que é informação, em cima do amor e criatividade. O que a luz tem a ver com informação? Quando você insere informação, você gera luz. A luz dá origem, ela é originada pela informação. A luz é originada pela informação. Quando você insere informação num sistema que vive nas trevas, como é o da Terra, você gera luz. Porque a luz, a ausência de luz é treva. E o que nossos deuses manipuladores nos fazem? Eles escondem a nossa verdade. Por isso que nós não lembramos quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Porque a verdade liberta. A verdade, ela cria luz, ela liberta. Então nós somos manipulados porque nós não temos luz, nós não temos informação, nós não sabemos quem nós somos. Tá? Então, eles nos condicionaram através da religião, através de uma história totalmente falsa. Eles nos manipulam, nos condicionaram, nos manipulam, nos controlam, inventando uma história falsa para nós e através das nossas religiões. Então, as nossas religiões é uma colcha de retalhos de mentiras com algumas verdades inseridas. Tá? Então, é uma total deturpação da nossa verdade. E ela não produz luz. Ela não nos leva a adquirir luz. Nós estamos ali condicionados, limitados. Nós não conseguimos evoluir, crescer, porque a desinformação, as religiões, os nossos sistemas da nossa sociedade vivem em cima de um pilar, tá? que não é de luz, é de desinformação. Então, é um pilar de trevas, de manipulação. Então, quando é inserida a informação, quando a informação é inserida num sistema como o nosso, onde não existe luz, ela gera luz. Ela nos leva à nossa libertação. E é isso que os irmãos pleidianos estão trazendo. Eles estão ativando uma informação que está dentro de nós. Então, os pleidianos, eles estão aqui ativando Então, os pleidianos, eles estão ativando a informação que já está contida dentro de nós, que é a nossa verdade. Toda essa verdade está onde? Está nos filamentos luminosos do nosso DNA. O nosso DNA, vocês já viram que ele é uma fita assim, né? Uma fita assim, sei lá, eu não sei dizer ali, né? Então, uma fita na forma de espiral, né? A nosso DNA é uma fita na forma de espiral, aí depois tem outra fita, tá? Então, as duas fitas nossas de espiral são duas fitas assim espiraladas, como duas serpentes ali de entrelaçando, né? Essas fitas, elas têm
E aqui existe os filamentos luminosos, tá? Que são os cromossomos, que são esses filamentos luminosos, eles são proteínas, duas formas de proteínas diferentes que formam, que armazenam informação da mesma forma que o nosso computador utiliza o sistema binário. Então, o computador utiliza da linguagem binária, né, que é aquele 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Através dessas combinações, ele gera toda a linguagem, todas as informações que estão armazenadas no computador. Nossas fitas de DNA, ela armazena toda a nossa informação, toda a nossa verdade, todas as nossas características físicas, nossa linhagem genética, que estão guardadas aqui, tá? Utilizando a forma binária, que é composta por dois tipos de proteína. Existem dois tipos de proteína que vai criando. Ela é separada, metade é uma proteína, metade é outra, então existe alguns filamentos luminosos que é a mesma proteína, que é 00, equivalente a 00, outra é equivalente a 1, que é o mesmo tipo de proteína, mas aí existe algumas fitas que são divididas no meio, metade é uma proteína, metade é outra. Então, ali estão armazenadas as informações do nosso biotipo físico, e estão armazenadas informações as mais diversas sobre toda a verdade, sobre toda a nossa história no planeta Terra, toda a verdade sobre a civilização humana está armazenada em nossa linhagem genética. É uma biblioteca, tá? Por isso, nós tínhamos 13 fitas dessas. Na antiga Lemúria, nós tínhamos 13 fitas dessas. Hoje, nós só temos 2. 11 fitas, tá? 11 fitas dessas 13 foram desorganizadas, desligadas, desativadas pelos nossos deuses manipuladores que invadiram o planeta 320 mil anos atrás, e através de radiação nuclear eles causaram uma mutação genética de nós. Ou seja, eles desligaram aqueles cromossomos, aquelas fitas que tinham o arquivo da história da humanidade, da história do planeta. E deixaram apenas 2 fitas iguais a essa, tá? Que são as fitas que têm o material genético necessário à nossa forma física e à nossa reprodução. Então, nós temos essas 2 fitas genéticas, que é o material genético estritamente necessário para nós existirmos e reproduzirmos. Só. Todo o restante de informações que estavam contidas em 11 fitas foram desligadas, só que não foram, esse material, essas informações, elas não foram eliminadas. Daí a nossa sorte, a nossa vantagem, que esse material ele foi simplesmente assim, eles estão soltos, foi eliminado a fita assim, ó. E esses filamentos aqui, eles estão dentro de nós, esparramados. Fizeram mapeamento, eles estavam conseguindo alguma coisa, mas eles estavam no restante DNA lixo. Essa parte que estava como lixo. Exatamente. As 2 fitas de DNA, eles conseguiram mapear, só que eles constataram que além dessas 2 fitas, nós temos uma grande quantidade de DNA espalhada no nosso corpo que não tem função nenhuma. Então eles determinaram DNA lixo. 90%. Isso que eles determinaram DNA lixo, na verdade, são informações
necessárias para gerar a luz. São informações, é a nossa biblioteca interior que conta toda a história da humanidade. E essas, vocês já viram que a ciência diz que nós usamos de 90% a 95% só da nossa capacidade cerebral. Que nós temos 90% da nossa capacidade, em torno de 90%, que não é utilizada. Essa capacidade cerebral que não é utilizada está relacionada aos 90% das pistas que estão desativadas. Quando essas pistas forem ativadas, nossa capacidade é para 13 pistas. Nós vamos estar agora na ascensão do planeta, né? Quando o planeta ascender para a quinta dimensão, nós vamos ter 12 pistas. Depois que estiver na quinta dimensão, nós vamos recuperar a 13ª pista. E aí, então, nosso cérebro vai funcionar a plena capacidade. Quando nós ascensionarmos para a quinta dimensão, o nosso cérebro ainda não vai estar com 100% de capacidade de utilização. Então, o nosso cérebro só vai estar 100% quando nós estivermos com 13 pistas, porque aí ele vai ter material para processar. Porque o nosso cérebro, ele funciona processando toda essa informação. É como se essas pistas fossem o HD do nosso computador, com todas as informações. Tá? E cada informação na forma de um arquivo ou uma senha. E o nosso cérebro é o processador. O processador, esse processador que nós temos aqui, ele consegue trabalhar até com 13 HD. Ele consegue processar até 13 HD ao mesmo tempo. Tá? Mas o nosso computador, no momento, só está com 2 HD. Tá? Então, todo o resto de informação está como um arquivo morto, desorganizado, está lá desestruturado. Então, essa informação ela tem uma senha de acesso. E quando nós estamos aqui passando informações, quando os pleidianos estão passando para nós informações, quando nós estamos aqui falando e transmitindo as informações que estão aqui, as informações para nós, os arquivos nossos, eles estão organizados e protegidos por uma senha, e quando essa palavra, essa senha é dita na forma correta, no tempo certo, ou seja, quando nós amadurecemos o suficiente para receber aquela senha vem, aí aquele arquivo que está lá compactado no arquivo morto, está lá inativo, lá no arquivo morto compactado, aquela senha abre o arquivo e ele descompacta, ele é descomprimido. E aí vem aquilo que nós falamos de Shazam, Eureka, descobri uma nova coisa na minha vida que eu não sabia, tal, diante do meu nariz aqui eu não conseguia enxergar, eu sabia de tudo isso, mas não tinha percebido ainda. Né? Por quê? Porque toda aquela verdade estava dentro de nós, estava dependendo de uma palavra-chave para ativar. Tá? E aí, de repente, no momento certo, às vezes você já ouviu aquela palavra outras vezes, mas você não estava pronto. E aí, naquele momento, coincidiu. Você está pronto com a palavra-chave para. Então, é isso que os pleidianos fazem através disso. Tá? As informações que eles passam aqui, eles contam uma historinha para nós, que tem por objetivo trazer as palavras-chave. O mais importante não é o sentido literal do que está no livro, mas sim o que está nas entrelinhas. Não é você estar com a cabeça aberta e ler o livro e deixar que aquilo atue na sua cabeça de tal maneira que você não precisa levar ao pé da letra do que está escrito, mas sim a frequência da energia que vem através daquilo. Isso que é o importante. É você entrar na frequência, é você se deixar levar. Por isso, a leitura desse livro deve ser feita como um livro de historinha, um livro de ficção. Você deve ler esse livro como um ritual. A leitura desse livro deve ser feita como um ritual. Deve procurar ler em um lugar tranquilo, harmonizado, energizado, com a cabeça aberta, totalmente desligado dos problemas do dia a dia, desligado dos ruídos que estão à sua volta.
Então você mergulha naquilo ali de corpo e alma, porque aí as chaves atuam no sentido de liberar as informações, e à medida que essas informações vão sendo liberadas, vai aumentando a sua frequência vibratória. Você vai tendo o despertar da sua luz interior. Agora, a nossa verdade, ela não está baseada só nessa informação e só na luz, tá? Ela precisa estar baseada no amor fraterno. Amor é desapego. Nós precisamos nos desapegar das coisas que nós temos e do que nós fazemos. Nós temos que nos desapegar das nossas manias. Nós temos que nos desapegar dos nossos bens materiais. Nós temos que nos desapegar das pessoas que nós achamos que são propriedade nossa. A nossa esposa, nossos filhos, nosso marido, que nós achamos que é nosso, é meu, entendeu? Essa possessividade é demonstração de apego. E o apego, ele é desamor. Tá? O apego é desamor, porque o verdadeiro amor, ele é desapego. Tá? O apego é desamor e o amor é desapego. O verdadeiro amor liberta, né? O verdadeiro amor liberta. Tá? E ele não só liberta as pessoas que estão à nossa volta, como ele liberta nós mesmos. Liberta o nosso eu da prisão do ego. O que é ego? Tá? Ego é uma coisa que nós temos que superar para poder ascender. Tá? O ego, ele tem que ser eliminado. E o que é o ego? Tá? O ego, ele é o apego. Tá? Que por sua vez é um desamor. Tá? Então, isso está tudo interrelacionado. Desamor gera apego. Quer dizer, o apego é desamor. Por sua vez, é uma manifestação do ego. Para nós podermos ascender, nós temos que eliminar o desamor, o apego, o ego. Nós temos que substituir isso por amor incondicional. O que é o amor incondicional? É aquele amor em que nós amamos a tudo e a todos, tá? Sem esperar nada em troca, sem desejar, sem ter expectativa. O que é amor incondicional? É amor sem expectativa. É amor sem esperar qualquer retorno. Tá? Então, esse é o amor espiritual, que se manifesta na forma de fraternidade, de solidariedade. Quando nós conseguimos vibrar o amor incondicional, nós nos tornamos criativos. Por quê? Porque nós somos deuses criadores. Nós estamos aqui fingindo de humanos. Nós estamos aqui nos fingindo de humanos, mas nós somos deuses criadores. Nós somos membros da família da luz. Nós somos seres de luz, de dimensões elevadas, que vieram para cá a convite da família da luz para se passar por seres humanos e serem treinados para, neste momento, nós quebrarmos o sistema, libertarmos a humanidade e ajudarmos o planeta a ascender. E todas as informações estão dentro de nós. Nós temos que nos conectar com a fonte e descobrir quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. À medida que você começa a se lembrar de tudo isso, você começa a receber as informações através da ativação das fitas que estão desativadas, da estruturação dos oscilamentos luminosos, cromossomos. Eles vão se organizando em novas fitas, e isso a ciência já comprovou. Tem muitas pessoas que não se sabe por que elas estão com 3, 4 fitas, principalmente as crianças. Essas crianças especiais que estão vindo superdotadas,